Bem no começo da história, nós conhecemos Bansir. Ele é um construtor de carruagens da Babilônia e ele já é apresentado para o leitor logo no início da história como alguém que está bem para baixo, está triste e descontente com a sua realidade. Bansir encontra seu amigo Colby e juntos eles lamentam o fato de que algumas pessoas ao redor deles conseguem ter posses e coisas que eles, por algum motivo, não conseguem ter. Eles ficam tentando buscar justificativas no próprio ambiente para explicar para eles o motivo de não terem aquilo que eles queriam. Agindo dessa forma, não como donos dos seus próprios destinos, mas simplesmente como agentes que respondiam àquilo que a realidade deles fornecia a eles. Isso, porém, muda com o passar da história, porque eles decidem falar com Arcade, alguém que saiu da mesma situação que eles, porém, no momento em que conversavam, Arcade era um dos homens mais ricos que existiam em toda a Babilônia. É com histórias simples como essa que esse livro passa uma série de lições sobre gestão financeira pessoal. Lições essas que, para mim, são essenciais se você um dia quer ter prosperidade na sua vida. Então, se você quer saber quais são essas lições, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais são aquelas que, para mim, têm o maior potencial para mudar a sua vida financeira para melhor. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sejam todos bem-vindos a Prime Journey. Eu me chamo Yuri e esse aqui, com certeza, é sem sombra de dúvidas um dos melhores livros que eu já li sobre gestão financeira pessoal. E isso por 3 motivos básicos. Primeiro, ele é uma história, ou melhor, um aglomerado de histórias em que cada uma delas passa uma série de lições pra gente enquanto leitor a respeito de educação financeira. Em especial no que diz respeito à gestão de capital pessoal. E o segundo motivo, também ligado ao primeiro, é que esse livro faz isso de uma forma simplesmente simples. Sem o famoso e chato economês. Muito na pegada do que eu tento trazer aqui para o canal. Esse livro faz isso de uma forma tão excelente que, mesmo para uma criança, é fácil de passar o que esse livro traz como ensinamento na forma de uma história simples com uma lição que no final acaba sendo até agradável de ver. E o terceiro motivo, que inclusive foi o que me fez trazer esse vídeo aqui de hoje, é que as lições que esse livro traz a respeito de gestão financeira podem mudar a sua forma de pensar sobre dinheiro. E por isso, no vídeo de hoje, eu trago 5 lições que eu tirei desse livro e que mudaram a minha forma de pensar a respeito dessa, que é uma das ferramentas mais essenciais e versáteis que nós possuímos, o dinheiro. A primeira lição é, para mim, sem sombra de dúvidas, a mais essencial de todo o livro, porque ela está atrelada muito à questão de mentalidade. E ela é o seguinte: se tiver a alma de um escravo, se tornará um escravo. No capítulo O Negociante de Camelos da Babilônia, é contado pra gente a história de Dabasir, um escravo que, por pouco, não se tornou um eunuco. Ele era um homem com dom para negociação, em especial no que diz respeito a negociar camelos. Ele sabia gerenciar isso muito bem, diferente da sua gestão financeira, que não era boa. E, por conta de dívidas, acabou levando ele a se tornar um escravo. Não só mentalmente, mas também na sua realidade. Através de dívidas que consumiram basicamente tudo que ele tinha no seu interior. Fazendo a princípio ele perder sua esposa, perder sua liberdade, e, em especial, perder sua capacidade de pensar de forma livre. No decorrer do capítulo, ele consegue resolver esse problema, mas tudo isso começa com uma mudança de mentalidade, entendendo que, de fato, a mudança só aconteceria se partisse dele, se ele não se deixasse ser um escravo das dívidas que ele decidiu não enfrentar no passado, se tornando assim responsável por sua realidade e buscando mudar todo aquele ambiente no qual ele estava inserido no momento. E ele começou resolvendo esse problema, indo atrás de formas para resolver suas dívidas, que inclusive é a segunda lição que esse livro passa, que é a seguinte: faça o favor a você e a sua família de quitar as suas dívidas. Não sei se alguém já passou pela experiência terrível de ter uma dívida para poder pagar. Eu particularmente já passei por isso e eu posso dizer que a experiência é uma porcaria. A minha sorte é que quando isso aconteceu, eu tinha um capital para poder quitar a dívida o quanto antes. E além de tudo, ela não era uma dívida tão grande, então ela não chegava a tirar o meu chão. Mas ainda assim ela conseguiu tirar o meu sono, ela conseguiu acabar com a minha paciência, ela conseguiu tirar o prazer que eu via em determinadas atividades, mesmo não sendo algo tão grande e tão destrutivo. Mas mesmo assim, era uma dívida que de certa forma estava fora do meu alcance, porque eu deixei chegar naquele nível. Tudo isso, de forma resumida, me deixou basicamente um caco. E o livro coloca a experiência da dívida em uma frase de uma forma bem clara e simples de entender. Aquele que não tem nada em sua bolsa é insensível
com sua família e desleal para com seu rei, pois seu próprio coração é amargo. Como atualmente a gente não vive numa monarquia, eu substituiria a palavra rei por propósito. E a frase para mim ficaria assim: aquele que não tem nada em sua bolsa é insensível com sua família e desleal para com seu propósito, pois seu próprio coração é amargo. Essa frase faz todo sentido, porque quando alguém tem uma dívida, os últimos sentimentos que passam pela cabeça dessa pessoa são alegria, felicidade, prazer, satisfação ou qualquer outro tipo de sentimento positivo. E se esse cara tem uma família, e se essa pessoa tem uma família, ela consequentemente vai passar essa onda de sentimentos negativos também para sua própria família. E por ter uma dívida, ele não consegue ir atrás dos seus objetivos, se desvirtuando, portanto, do seu propósito. Então, para começar a mudar não só sua vida financeira, mas sua vida como um todo, é essencial que você quite as suas dívidas para ir para a nossa terceira lição, que é: separe uma parte do seu capital pensando no seu próprio futuro. O livro é categórico nesse ponto. Ele deixa essa mensagem de diversas formas em todas as histórias que a gente lê no livro. E eu posso resumir a forma como essas mensagens são passadas com a seguinte frase: uma parte dos seus ganhos hoje deve ser destinada a você do futuro. Quando você paga pelo serviço ou pelo produto que alguém está te oferecendo, basicamente, em partes, você está pagando alguém pelo esforço que ele teve em te fornecer aquele serviço, em troca, claro, do serviço que ele está propondo te entregar. Ou seja, você está contribuindo ou mesmo investindo no futuro de outra pessoa. Às vezes, fazendo isso com metade ou até mais de todo o capital que entra no seu bolso. Isso por si só não seria um problema, mas fica a dúvida no ar. Quanto do capital que entra no seu bolso hoje você está alocando para a realização do seu próprio futuro? Se você não colocar seu futuro como prioridade na hora de distribuir o seu capital, você não vai alcançar o que deseja e vai acabar voltando para a mentalidade de escravo lá da primeira lição. O livro recomenda, por exemplo, que 1/10 de todo o seu capital seja alocado exatamente na construção do seu próprio futuro. Claro que isso não é uma limitação, você pode estar investindo até mais do que isso, mas o ideal é que pelo menos 1/10 de tudo aquilo que você recebe seja alocado para você amanhã. Esse dinheiro vai ter a função de trabalhar para você. Então você não deve sair gastando ele com coisa fútil ou mesmo com uma vontade de consumo súbita que aparece do nada. Esse dinheiro é para coisa planejada, é para construção da sua carteira no futuro, aquilo que vai trazer para você capital. Então você tem que tomar cuidado muito com a quarta lição que esse livro traz. Busque a fartura e não a escassez. Você já deve ter ouvido a frase: para tudo na vida tem um momento. Essa frase ela faz total sentido com essa lição do livro. Afinal, se você gasta antes de poder gastar com alguma coisa, ou melhor, se você paga por um sonho antes de ter condições de pagar por aquele sonho, ele no final das contas vai se tornar um pesadelo. Porque mesmo que a experiência tenha sido boa naquele momento, tudo que ela vai trazer de coisa negativa depois vai tornar tudo aquilo que você teve de positivo com a experiência algo simplesmente insignificante. E no final, aquilo que era para ser um sonho se torna aquilo que tira o seu sono à noite. E isso pode levar à espiral do desespero que a dívida provoca em cada um, fazendo você voltar lá para o segundo ponto. Portanto, se você quer liberdade financeira no seu futuro, você deve desenvolver primeiramente a disciplina financeira. Eu já trouxe um vídeo sobre isso aqui no canal, ele está aqui nesse card. Então, assim que esse vídeo acabar, dá um pulo lá para conferir o que eu trouxe para vocês como ferramenta para poder estar desenvolvendo um pouco mais a sua disciplina financeira. E supondo, então, que a sua quarta lição foi bem sucedida e, portanto, você conseguiu desenvolver uma disciplina financeira, você agora vai ter um dinheiro sobrando na sua bolsa. E com esse dinheiro que está sobrando, ou melhor, que está tilintando na sua bolsa, para fazer uma menção ao que é dito no livro, você deve ir para a quinta lição, que é: empreste o seu dinheiro. Já adianto que eu não estou falando para você se tornar um agiota. A gente poderia traduzir essa frase para os dias de hoje como: invista o seu dinheiro. De toda aquela 10ª parte que você retirou para poder aplicar no seu próprio futuro, você deve investir, fazendo isso de forma inteligente. Afinal, a função desse dinheiro é trabalhar para você, gerando mais dinheiro que você vai colocar também para trabalhar ainda mais para você, permitindo que um dia no futuro você alcance sua liberdade financeira. Assim como o Arcado fez, aplicando seu capital durante todo o decorrer da história, por vezes acertando, por vezes errando e aprendendo com esses erros para poder melhorar, mas sempre buscando fazer isso de forma inteligente e alinhada com aquilo que ele buscava. Todas essas lições, apesar de serem contadas sobre a ótica de uma história que se passa há milênios, ainda possuem lições que são essenciais
para os nossos dias de hoje, podendo servir como ferramentas para realmente mudar a nossa forma de enxergar a nossa gestão financeira. E já que você ficou até aqui nesse vídeo, eu vou te passar mais 2 lições que eu aprendi lendo esse livro. A primeira delas é: nenhuma quantia de dinheiro é mais valiosa que a menor das quantias de conhecimento. Eu não vou dar muita informação, bem como eu fiz com os outros, para não dar spoiler do livro, que eu recomendo inclusive que vocês leiam ele. É um livro excelente. Mas ainda assim, essa frase que resume essa lição, ela é bem clara e fácil de entender. Porque afinal, o que ela diz é o seguinte: você pode ser rico por ter muito dinheiro e se tornar rapidamente pobre por não saber gerenciar esse capital. Ou mesmo, pode estar pobre hoje por não ter muito dinheiro e ainda assim se tornar rico amanhã por ter o conhecimento necessário para fazer isso. E a segunda lição extra é: se alguém no mesmo lugar que você deseja alcançar, essa é a pessoa para quem você deve dar ouvido. Bansir e Kolbe fizeram isso lá no começo da história, indo atrás de Arkad. Alguém como ele tinha saído de uma condição um pouco mais baixa na pirâmide social e conseguiu alcançar basicamente o topo, se tornando um dos homens mais ricos de toda a Babilônia. E sendo uma posição como essa, aquilo que eles buscavam alcançar, eles foram atrás de alguém que tinha conseguido chegar naquele lugar onde eles tanto almejavam. E essa é basicamente a ideia que essa lição passa. Muitas vezes a gente acaba se sabotando, seja porque a gente dá ouvidos a alguém que foi na direção oposta daquilo que a gente está buscando alcançar, ou mesmo porque a gente dá ouvidos àquela vozinha chata que fica dentro da nossa cabeça, enchendo nosso saco. E no final, como consequência de seguir os passos apresentados por ambas as ideias, a gente acaba fazendo cagada e acaba se arrependendo no final de tudo aquilo que foi escolhido durante a nossa jornada. Essa lição ela é bem simples, assim como a anterior. E o que ela diz é basicamente o seguinte: se você quer ser um grande empreendedor, busque o contato de um grande empreendedor. Se você quer ser um grande investidor, dê ouvidos ao que fala um grande investidor. Se você quer ser um excelente comunicador, comunique-se com um comunicador excelente. É importante para essa lição se atentar ao fato de que é crucial você dar atenção a pessoas que foram destaques de sucesso nesse caminho que você está buscando trilhar. Porque se você der também atenção e ouvidos a alguém que simplesmente fracassou, você no final vai acabar seguindo os passos dessas pessoas, vivendo basicamente o que elas viveram, e talvez se arrependendo no final. Bem, esse livro aqui com certeza tem muito mais lições do que só essas 7 que eu trouxe no vídeo de hoje. Mas por hoje, são só essas que eu vou trazer. Se vocês querem que eu traga mais alguma coisa a respeito desse livro, deixem aí nos comentários a sua sugestão para que eu possa trazer no próximo vídeo. Esse vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se de fato foi isso que achou, mostra pra gente, deixando aquele like. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de clicar no botão aqui de se inscrever para poder acompanhar mais o nosso conteúdo e também para ajudar a levar mais dessa informação para todo o Brasil. Se quer mais conteúdo como esse, mas de uma forma um pouco mais resumida, talvez seja interessante para você seguir nossa página no Instagram, @prime_Yuri. No mais, foi uma honra ter você aqui no vídeo de hoje e eu te espero daqui a 2 semanas para o próximo passo da sua jornada.